Boa noite a todos vocês. Talvez você esteja de dia, talvez aí na sua casa é de dia ou de tarde. Eu não sei de onde você fala, se você é do Brasil, se você é de qual parte do Brasil. Coloque aqui embaixo de onde que você veio, de qual parte do Brasil você veio. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre amizade. E eu quero falar, o tema do vídeo é como fazer amigos. Antes de eu começar o vídeo, eu quero me apresentar para vocês. Muito prazer, meu nome é Nathan Lucas e com esse canal eu tenho o objetivo de falar sobre 3 assuntos nesse canal. E esses 3 assuntos que eu tenho o objetivo de falar é cristianismo, empreendedorismo e crescimento pessoal. São 3 coisas que queimam no meu coração para que eu fale para vocês sobre isso e eu vou buscar falar sobre isso ao longo dos vídeos. Eu sou um jovem que sou cristão e estou em busca de abrir a minha empresa do zero, uma agência de marketing. O nome dessa agência se chama Celeiro Produções. Até então chama Celeiro Produções. Eu acredito que esse vai ser o nome mesmo. Mas eu estou gravando aqui alguns vídeos sobre diferentes tipos de assuntos que envolvem essas esferas do cristianismo, o empreendedorismo e o crescimento pessoal. E hoje eu vou falar com você sobre amizade. Eu sou um jovem que eu tenho 20 anos de idade. Eu saí da escola já vai fazer 2 anos, então, na verdade, esse ano de 2026 já vai fazer 3 anos que eu saí da escola, porque eu formei em 2023, então 2024, já que eu não tô na escola, 2025 e agora 2026. E uma coisa que eu me lembro muito é que no meu primeiro ano do ensino médio, que foi o primeiro ano depois da pandemia, foi um ano em que eu tinha pouquíssimas amizades. E eu lembro de eu ter gravado um vídeo pra mim mesmo, falando que eu tinha poucas amizades. Eu gravei esse vídeo no dia do meu aniversário, falando que eu tinha poucas amizades e que eu queria ter mais amizades e que eu sentia falta de ter amizade. E eu reconheço que o período da pandemia meio que afastou um pouco as pessoas, assim, tipo, as pessoas meio que perderam o costume de se encontrar, de sair, né? Porque também não podia por conta da pandemia. E quando isso voltou, quando as aulas voltaram depois da pandemia, eu particularmente deu esse tá piscando minha tela aí, é porque apareceu uma propaganda, porque eu coloquei um vídeo todo com a tela branca para brilhar meu rosto. Agora voltamos ao vídeo aqui. E voltou, e depois do período da pandemia, eu encontrei dificuldade de fazer amizade. Isso foi uma coisa que me incomodou muito no meu primeiro ano do ensino médio. E graças a Deus, nos meus anos seguintes na escola e também nos outros meios sociais que eu fiz, depois da pandemia, eu consegui depois ter mais amizades. E eu quero falar com você sobre essa questão da amizade. Porque eu, particularmente, gente, eu considero a amizade muito importante. E eu, e eu não sei se você já assistiu nos outros vídeos, mas eu tô buscando fazer pequenos roteiros de uma folha escrita à mão para falar com vocês. E eu tô com o roteiro aqui. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância de ter amizades. Por que que a gente precisa ter amizades? Por que que é bom que a gente tenha amigos? E eu separei alguns versículos da Bíblia. Eu separei 1, 2, 3, 4. Eu separei 4 versículos da Bíblia. Vamos lá. Vamos ler todos juntos aqui, ó. O primeiro versículo é... inclusive, abram a sua Bíblia aí. Abram a sua Bíblia de papel. O primeiro versículo é 1 Samuel 23, do 15 ao 18, que fala o seguinte. Vendo, pois, Deus que Saul... deixa eu contextualizar para vocês o que está acontecendo nesse versículo. Eu não sei se você conhece a história de Davi. Sabe a história de Davi? Que Davi com a pedrinha foi lá, jogou a pedra em Golias, depois ele cortou a cabeça de Golias. Sabe essa história de Davi? Davi, depois que ele mata Golias, ele começa a ser perseguido por Saul. Saul era o rei de Israel e Davi tinha sido ungido rei. E Saul começa a ficar com inveja de Davi por conta disso, e Saul começa a perseguir Davi. E em determinado ponto da Bíblia, em muitos momentos mostra Davi fugindo de Saul. E Davi foi um exemplo de um homem que respeitou muito a autoridade de Saul, ele não desrespeitou Saul, ele foi um homem temente a Deus. E Davi, ele teve uma amizade muito grande com o Jonatas, e Jonatas era o filho de Saul. E em um determinado momento, quando Davi tinha fugido de Saul, Davi estava no deserto de Zif e ele estava fugindo de Saul. Então, só para contextualizar, é isso que se trata o versículo. Mas aí eu vou ler ele agora. 1 Samuel 23, do 15 ao 18, que fala o seguinte. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida
permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Gente, peraí, deixa eu ver se eu escrevi certo. Confortou a sua mão em Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Confortou a sua mão em Deus. Deixa eu pesquisar aqui. É 1 Samuel 23:15. 1 Samuel 23:15. É. 23:15 ao 17, né? É. É isso mesmo, tá certo. Eu escrevi certo aqui no papel. É. Beleza. Então vamos lá, vou te ler de novo. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Aqui mostra que Jonatas. Não é só esse versículo que fala sobre a amizade dos dois. Tem outros versículos na Bíblia que mostram essa amizade que eles tinham. Mas esse versículo mostra aqui Jonatas se deslocando de onde ele estava para ir consolar o amigo dele que estava passando por um momento de dificuldade. Então, assim. Você pode ver que essa amizade de Jonatas e Davi foi muito importante na vida dos dois. E no momento que Davi estava precisando de um consolo, de uma palavra de bênção sobre a vida dele, Jonatas foi lá e abençoou a vida dele e confortou o coração de Davi. E isso mostra que, em muitos momentos, quando a gente tem amigos, nós passamos pelas dificuldades com mais êxito, porque muitas vezes as amizades são instrumentos do Senhor para realmente trazer esse conforto da parte de Deus. E se a gente ler também aqui agora o versículo de Eclesiastes 4, do 9 ao 10, fala o seguinte: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Gente, isso é muito interessante, que está falando o seguinte, sobre o poder de você ter uma pessoa junto com você. E eu acho que esse versículo, ele se relaciona tanto em amizade, quanto em casamento, quanto em você ter uma parceria de negócios. É que mostra a importância da gente ter uma pessoa, porque quando a gente está sozinho, quando a gente cai, não tem quem ajude a gente a levantar. E quando a gente tem um amigo, a gente tem um companheiro, a gente tem uma companheira, uma esposa, né? A gente tem um parceiro comercial, muitas vezes essa parceria vai nos ajudar e estender a mão quando a gente estiver caído, quando a gente estiver precisando. E muitas vezes também nós vamos ser esse instrumento para também ajudar a vida do nosso irmão. E aqui mostra também mais uma consequência da amizade. Se relaciona totalmente com o caso de Davi. Se Davi não tivesse uma amizade, não teria quem estendesse a mão para ele quando ele estivesse precisando. E na nossa vida é exatamente assim. Se a gente vive isolado, se a gente vive no modo caverna, como muitas pessoas pregam por aí de viver no modo caverna, quando a gente estiver precisando muitas vezes de uma amizade, de uma conversa, de descontrair, de rir com um amigo, a gente não vai ter essa pessoa para estar junto com a gente. E isso tem pontos negativos. O terceiro versículo que eu vou ler aqui com vocês é Provérbios 27:17, que fala o seguinte: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse versículo também, na minha opinião, faz referência à amizade, entre outras parcerias. E aqui mostra o poder também que uma amizade tem de conseguir fazer com que que nós sejamos pessoas melhores. Quando eu aqui falo ferro afia o ferro, quer dizer que quando você está afiando o ferro, você está. Vamos dar um exemplo que é uma espada. E uma espada. Eu acho que é essa a interpretação. Se eu estiver errado, pode colocar aqui nos comentários. Mas quando, por exemplo, tem uma espada. Se uma espada está junto com outra espada e ambas estão se afiando, ambas vão ficar afiadas e ambas vão conseguir cumprir com o seu papel de ser uma espada. E aqui eu acho que faz relação com isso, que amizades, amigos que buscam um ajudar o crescimento do outro, eles vão obter êxito naquilo que eles querem. Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo que você quer. Eita, calma aí que o tempo é 10 minutos o máximo, gente. Como assim? É 10 minutos.
Continuando, porque eu tô gravando pelo CapCut, o máximo de tempo de gravação é 10 minutos. Agora eu tô gravando o segundo take. É, Vamos dar um exemplo aqui que você quer começar a correr. Isso aqui aconteceu na minha vida. Vamos dar um exemplo que você quer começar a correr. Só que você vai começar a correr sozinho. Então você vai. Quando você não estiver motivado, você vai ter que correr mesmo assim. Mas você concorda comigo que vai ser muito mais difícil do que se você escolher correr junto com um amigo? Por quê? Vamos dar um exemplo que um dia você vai lá e não tá com vontade de correr. Aí esse amigo seu chega lá e fala assim: Não, cara, a gente se comprometeu a correr 3 vezes por semana. Então a gente vai correr. Vamos pra cima. Esse amigo seu vai te motivar e vocês vão correr junto. E talvez o resultado dessa corrida vai ser até melhor. Ou se não, por exemplo, vocês estão na academia, vocês querem meter o shape, aí um vai ajudando o outro ali, um vai motivando o outro ali a crescer. Então, assim, na minha opinião, esse versículo do ferro a fio ferro é justamente isso. E não só nessas áreas, como, por exemplo, áreas como por exemplo, a questão do pecado. É um amigo que te incentiva a você sair do pecado, a você fugir do pecado, fugir das tentações. Então, assim, eu acho que é mais ou menos esse significado desse versículo. Agora, por último, tem o versículo de Tiago 5,16 que se relaciona com essa questão que eu falei, de um ajudar o outro em relação ao pecado, que fala o seguinte: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida. Preciso melhorar, estou melhorando, e o quão gracioso e o quão uma bênção é a gente confessar os nossos pecados uns com os outros. E eu creio que a amizade também tem esse poder da gente confessar os nossos pecados, da gente. Eu acho que faz parte também dessa questão de afiar o ferro. E a Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos curados. Então, a gente não precisa esconder os nossos pecados de algumas certas pessoas. Tem pessoas que é bom com que a gente conte, com que a gente peça conselho, com que a gente revele os pecados do nosso coração e busque realmente essa cura. Aqui está falando que quando a gente confessa uns aos outros, olha pra você ver, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros e vocês serão curados, gente. Para serem curados. Então, assim, gente, olha que poderoso é essa palavra. A gente precisa crer nessa palavra. Olha que palavra maravilhosa. Quando a gente confessa os nossos pecados, a gente ora uns pelos outros, a gente é curado. A gente é curado. E quantas coisas a gente está precisando de cura? Talvez você está precisando de uma cura em alguma coisa na sua vida. E a Bíblia está dizendo aqui em Tiago 5,16 que quando você confessa os seus pecados uns aos outros, você vai ser curado. Pensa em alguma coisa aí que talvez exista uma coisa na sua vida que você está precisando de cura. E quando você trazer isso para uma amizade, trazer esse problema a uma amizade, talvez isso vai gerar uma cura na sua vida. A Bíblia está falando, vocês serão curados. Olha que bênção. Gente, esses foram os pontos que eu trouxe em relação à importância de fazer amizade. Será que eu consegui te convencer de que é importante ter uma amizade? Se eu conseguir te convencer, então já deixa o like nesse vídeo aqui. Mas agora a gente vai continuar para a parte principal do vídeo, que é a seguinte: como fazer amizades? Pois afinal de contas, eu falei a importância de ter amizades, mas eu não disse como ter amizades, né? E eu vou falar para vocês de acordo com o que eu vivi na minha vida e de acordo com alguns princípios bíblicos também. A primeira coisa aqui que eu utilizei na minha vida e é um princípio bíblico é pedir a Deus amigos que te aproximem, que nos aproximem dele. Então, eu faço um convite para você. Chegue hoje no seu quarto e ore a Deus pedindo para ele amizades que te aproximem da presença dele. E por que que Deus te escuta? Eu vou falar com vocês por que que Deus te escuta quando você pede isso. Porque em 1 João 5,14 fala o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a Bíblia vai falar também em outro versículo que eu não me vem à memória, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim: que a vontade de Deus é que nós sejamos santos. É, e e aqui tá falando que se a gente pedir a vontade de Deus, ele nos ouve. Então, por que que a gente não pede para Deus amizades que vão nos santificar, que vão ajudar no nosso processo de santificação, que vão fazer com que a gente se aproxime mais de Deus? Então, assim, gente, peça para Deus amizades que se te aproximem dele, porque aqui tá falando que quando a gente pede a vontade de Deus, ele nos ouve. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Então, peça para ele uma amizade que te santifica, uma amizade que te aproxima dele. Foi uma coisa que eu fiz na minha vida e eu recebi resposta. Deus preparou muitas amizades na minha vida. Deus preparou amigos que foram muito importantes em diferentes fases na minha vida.
E eu sou muito grato e eu queria compartilhar isso com vocês aqui. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é se permitir passar por momentos difíceis juntamente com seus amigos. Teve uma coisa que aconteceu na minha vida que marcou minha trajetória, que foi que tem o meu melhor amigo, ele teve uma fase da vida dele que foi uma das piores fases da vida dele. E por coincidência também foi uma das piores fases da minha vida. E foi um período que muitas pessoas estavam se afastando desse meu amigo. E eu posso afirmar com vocês que eu fui uma pessoa que não me afastei dele, que continuei sendo amigo dele, mesmo nesse tempo difícil. Confesso pra vocês que não foi fácil. Não foi fácil ser amigo dele no momento de dificuldade. Só que, pelo incrível que pareça, ele se tornou o meu melhor amigo depois da gente ter passado junto por esse momento difícil. E isso faz muita relação com o versículo bíblico. Então, isso, eu apliquei um princípio bíblico. Na época eu não sabia, mas eu apliquei um versículo bíblico, que é justamente em Provérbios 17, que fala assim: Em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Aqui em Provérbios está falando que quando a gente passa por uma angústia junto com o nosso amigo, nasce um irmão. E isso é extremamente real. Se eu não tivesse me permitido passar por essa angústia junto com meu amigo, talvez a gente não teria o nível de amizade que a gente tem hoje. E isso é algo incrível. Então, meu convite para você é: se você tem um amigo e esse amigo seu está passando por uma fase difícil, ore pela vida dele, dê conselhos para ele, seja um grande amigo dele, sim. E você pode ter certeza que vocês passando por isso juntos, a amizade de vocês vai se fortalecer. E esse amigo vai se tornar um irmão. E isso eu creio que acontece, na minha humilde opinião, eu acredito que isso acontece em casamento também. Porque, por exemplo, acaba que um marido e uma mulher, eles são amigos. E se ambos passam por momentos difíceis juntos, se eles passam por esses momentos juntos, eu creio que o nível de intimidade deles vai aumentar e o casamento deles vai ser fortalecido. Na minha opinião, eu creio que isso acontece também. É... E então, assim, se permita passar por momentos difíceis com seus amigos. Agora eu vou falar sobre alguns princípios aqui também, não necessariamente princípios, mas conselhos meus, que eu creio que são bons conselhos. O primeiro conselho aqui é: vá para a igreja. A igreja é um excelente lugar para você fazer amizade, na minha opinião, porque lá vão ter ministérios. Por exemplo, eu entrei na minha igreja no ministério de teatro e foi um instrumento muito grande na minha vida de fazer amizade. Eu fiz muitas amizades através do ministério de teatro. Então, na minha opinião, vá para a igreja. Porque ir para a igreja já é importante, já é muito importante que a gente vá para a igreja, que a gente cresça em Jesus a cada dia mais. E a igreja, e ter amizades dentro da igreja é muito importante. O segundo ponto é: se possível, saia mais com as pessoas. Se você tá lá na igreja, se você tá com seus amigos e eles estão te chamando para sair, saia com eles, vai rir. Às vezes você vai passar momentos de comunhão com seus amigos, simplesmente saindo, comendo juntos, rindo juntos. Gente, eu tô aprendendo na minha vida que às vezes você não tá falando sobre nada sério com seu amigo. Você tá rindo junto com ele, mas você tá criando uma comunhão tão grande, tá sendo um momento tão bom, sabe? Quantas vezes eu saí com os meus amigos antes de um dia, antes de uma semana de trabalho, no final de semana, e a minha semana de trabalho rendeu tão bem mais, porque eu passei bons momentos com os meus amigos. Então, gente, é isso. O terceiro ponto agora para finalizar, porque eu finalizei os pontos em relação à amizade, né? É, e, e agora, por último, para finalizar, eu queria finalizar falando o seguinte: a amizade, ela não substitui o nosso relacionamento com Deus. Eu já vi muitas pessoas que tentam colocar as amizades em primeiro lugar, no lugar de Deus. E eu só vi essas pessoas se lascarem na vida. Todas as pessoas que colocaram a amizade acima de Deus se lascaram, todas que eu vi. Então, gente, na minha opinião, gente, busca a Deus em primeiro lugar. Que Ele possa ser o seu melhor amigo. E busque também ter amizades que te aproximem dele. Mas no mais, é isso. Busque ter amizades que se aproximam de Deus, mas que Deus seja o seu melhor amigo. Que Ele seja o centro da sua vida. No mais, esse foi o vídeo, gente. Se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo para me fazer, coloca aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, me segue, porque eu quero falar sobre assuntos como esse. E quero falar sobre assuntos que envolvem empreendedorismo também. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão de amizade, manda aqui nos comentários, porque eu posso estar respondendo no próximo vídeo. E no mais, gente, esse foi o vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter amizades na vida de vocês. E tamo junto, com Deus, e até mais.